Fala galera, salve, salve, Raíza Simplício na área. E ó, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem aquele like aqui, se inscreverem no canal, ativem o sininho também, porque hoje tem muita coisa bacana para vocês. Vamos falar sobre as regras do Paulo Souza, sobre grana entrando nos cofres do Flamengo e muito mais, Então, ó, deixem aquele like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, galera. Vamos lá, vamos que vamos, porque a gente chegou e olha, agora regras, muitas regras, disciplina, essa é a lei no Flamengo nesse momento. O técnico Paulo Souza chegou e já impôs algumas regras que eu vou contar para vocês agora. A partir desta chegada do Paulo Souza, os treinos acontecerão sempre às 8 horas da manhã. Antes, os jogadores treinavam às 10. Agora os treinos acontecerão a partir das 8 da manhã. Ou seja, eles terão que chegar mais cedo no CT para se preparar e estar em campo treinando às 8 da manhã. Eventualmente, se não puder treinar de manhã por conta de jogo que acabou tarde, viagem, enfim, uma série de coisas, a atividade vai ser, claro, na parte da tarde, mas a prioridade é sempre treino às 8 horas da manhã. E com treino 8 horas da manhã, mais uma regrinha aí do técnico Paulo Souza. Pois é, os jogadores terão que almoçar no CT. Todos eles serão obrigados a almoçarem juntos no CT, no centro de treinamento do Flamengo. Todos juntos e sem celular. Celulares estão proibidos. Ele não quer que os jogadores utilizem celulares dentro do refeitório enquanto estiverem almoçando. Essa foi uma medida, inclusive, implementada também pelo técnico Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo. A diferença é que pouco tempo depois, os jogadores conversaram com o Jorge Jesus e convenceram ele de cair com essa medida e permitiu, então, a utilização dos celulares na mesa durante as refeições. Mas quando o JJ chegou, foi uma regra imposta por ele também. Regra essa que depois os jogadores conseguiram derrubar. Falando ainda em refeições, o Paulo Souza solicitou à diretoria do Flamengo que montasse uma estrutura no Maracanã para que depois dos jogos, depois das partidas, os jogadores possam jantar juntos no Maracanã, depois dos jogos. Então ele não quer que acabe o jogo, cada um vai para sua casa e coma em casa. Não, ele quer que todos os jogadores jantem juntos após os jogos no Maracanã, sempre que tiver jogo com mando de campo do Flamengo. Então o Flamengo vai providenciar essa estrutura. A ideia do Paulo Souza é que as esposas, os filhos dos atletas também possam participar desses jantares, depois dos jogos. E aí, o que vocês acham dessa regra do jantar, que é uma regra nova? A regra do almoço, por exemplo, o Jorge Jesus já tinha até implementado. Além disso, pessoal, o Paulo Souza voltou com aquele ponto eletrônico. Quando o Jorge Jesus estava no Flamengo, também teve lá o ponto eletrônico, os jogadores teriam que bater ponto. Quem aí tem que bater ponto no trabalho? Então, os atletas também terão que bater ponto a partir de agora no Ninho do Urubu. Regra do técnico Paulo Souza. Regras interessantes aí, que são comuns no futebol europeu. O Flamengo tem vários jogadores que jogaram na Europa, não é novidade essas regras. O próprio Jorge Jesus implementou alguma dessas regras também, mas nos últimos trabalhos as coisas não estavam com essas regras, eram outras situações. Então, e a diretoria está muito confiante, está muito otimista aí com essas regras, novas regras impostas pelo Paulo Souza, tá, pessoal? E ó, o Paulo Souza também cobra muito a questão física, cobra demais a alimentação, questão física, o jantar no Maracanã depois dos jogos não só para confraternização, mas principalmente por conta da recuperação. Entende-se que quanto mais tempo você demora para comer, mais demorada é a sua recuperação. Então esse é o intuito também
desses jantares do Paulo Souza após os jogos, né? Então, olha só que interessante, tem essa conotação da parte física que é muito cobrada pelo Paulo Souza, galera. Lembrando que ontem, né, o Maurício Souza foi desligado da comissão técnica, ele que era auxiliar permanente, foi desligado da comissão técnica do Flamengo. Ele ficou bem chateado, né, com esse desligamento, porque ele estava preparando a equipe para a disputa do Campeonato Carioca. Agora, quem vai comandar a equipe no início do Carioca é o Fábio Matias, e ele participou também da transição junto com o Paulo Souza, dessa chegada do Paulo Souza. Ele muniu muito o Paulo Souza de informações, então ele não esperava essa demissão, ele ficou bem chateado. Então é mais uma baixa na comissão técnica permanente do Flamengo. Quem assume a equipe no início do Campeonato Carioca é o Fábio Matias, treinador que está na Copinha, que já chega hoje no Rio de Janeiro, ou seja, já deixa o Flamengo na Copinha e vem para o Rio. Graninha entrando no bolso do Flamengo. O Flamengo acertou a venda do Pires da Mota. O Cerro Porteño e o Libertad do Paraguai estavam disputando a contratação do Pires da Mota. Eles queriam um jogador por empréstimo, né? O contrato do Pires da Mota acabava em dezembro, mas o Flamengo não queria emprestá-lo por conta disso. Aí pediu uma compensação financeira e tentou compor ali uma negociação. Solução colocada pelo Flamengo na mesa, uma compensação financeira e ficar com a porcentagem de uma futura venda. O Cerro Porteño, então, chegou com $1 milhão, cerca de 5 milhões e meio de reais, tá? 5 milhões e meio de reais, e deixando o Flamengo com 20% de uma futura venda. Então o Flamengo vai colocar no bolso 5 milhões e meio de reais pela venda do Pires da Mota, uma compensação financeira, e vai ficar com 20% de uma futura venda. Foi essa a solução que o Flamengo encontrou. Lembrando que o Pires da Mota chegou ao Flamengo em 2018, o Flamengo pagou cerca de 28 milhões de reais para ter o Pires da Mota. Mas era isso ou nada, então ficou de bom tamanho para os dois lados. O Pires da Mota também pediu para ser negociado, ele disse que ele queria sair porque ele quer ter mais minutos em campo. Só para a gente fechar, falando do Paulo Souza, o Paulo Souza também pretende rodar o elenco, tá? Fazer aquela espécie de rodízio, fazer sempre uma troca, não se fechar a 11 jogadores, 11 titulares e pronto, né? Ele vai ter um número maior aí de titulares, vai rodar bastante o elenco. Valeu, galera, grande beijo pra vocês e ó, não esqueçam do like e ativem o sininho também, hein?